noite, pessoal. Deixa eu só explicar uma coisinha rápida aqui, que eu já dei o recado, mas assim, pinga-fogo não vai ser uma vez por mês, não. A ideia do pinga-fogo é uma vez a cada 3 meses, mais ou menos. E no ano de 2018, o Caminho da Luz fez 18 anos. E quando fez 18 anos, nas festividades de comemoração, nós tivemos a ideia de fazer esse tipo de bate-papo. E a partir daí, algumas pessoas me pedindo que voltasse, porque nem sempre se tem oportunidade de fazer perguntas quando alguém está fazendo algum tipo de exposição. Por isso que a gente tomou a iniciativa, né, de repetir isso a cada 3 meses, um pouco mais, um pouco menos. Como já tinha fazia um tempinho que não era feito, aí o pessoal da organização, está na hora de fazer. Então, vamos fazer. E as respostas são de acordo com a doutrina dos espíritos. É um pouco diferente, por exemplo, quando teve o pinga-fogo, o Chico estava respondendo aquilo que o Emmanuel falava. Que ninguém vai responder o que o Emmanuel vai falar, mas sim aquilo que a doutrina espírita nos coloca. Então, o nosso manual aqui é o livro dos Espíritos. É de lá que a gente vai tirar todo tipo de informação. E deixar claro uma coisa: não existe professor em doutrina espírita. Tem muita gente que acha que vai dar aula. Ninguém dá aula em doutrina espírita, até porque nem os próprios espíritos que estão no mundo espiritual da Terra conhecem tão profundamente. Então, todos somos aprendizes. O que foi colocado aqui é só pesquisar no livro, que lá também vai ter a resposta de aquilo que a espiritualidade passou por caminho. Bom, então, tem algumas perguntas que foram passadas pelo Instagram, né? A gente começa uma lá, uma aqui. Isso. Aí quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, porque assim já vai até a pessoa com o microfonezinho, só vai sair o áudio ou o vídeo. Usando a tecnologia, tem que seguir a tecnologia. Eu respondo aqui, mas não sabe nem quem perguntou, nem quem perguntou, fica mais confuso ainda. Porque isso vai para o YouTube depois. Tá? Bom, a primeira pergunta que fizeram foi assim: no mundo espiritual, nos preparando para reencarnar, sabemos o que se passa aqui? Sabemos o que se passa aqui, mas não sabemos aquilo que a gente vai enfrentar. Uma coisa é a realidade do planeta, a outra é aquilo que você vem como programação reencarnatória. É aquela coisa, a gente se prepara para uma viagem, mas a gente não fez a viagem aí. Então você vai fazer a viagem e as consequências naturais da viagem vão ser de acordo com o seu caminhar. Por isso que preparar é uma coisa, vivenciar é outra. No mundo espiritual, a gente toma consciência daquilo que nós precisamos aprender, desenvolver. E isso vem a ver com o aspecto do quê? Das expiações. Aquilo que a gente faz, nós vamos ter que expiar. Consequência natural do ato cometido. Isso está na questão 999 do Livro dos Espíritos, tá bom? O Kardec pergunta se o arrependimento só resolve. O arrependimento ajuda, porém, o passado deve ser expiado. Então a gente tem a expiação e a provação. É saber se a gente vai dar conta daquilo que nós mesmos colocamos como trajetória de vida, como alguns falam que é problema, né? Ah, minha vida é cheia de problemas. Na realidade, a nossa vida não tem problema nenhum. Eu só tenho desafio. Quando a gente entende o processo reencarnatório e percebe que Deus, Criador do Universo, inteligência suprema, soberanamente justo e bom, cria os espíritos simples e ignorantes para chegar à perfeição, então a nossa trajetória só é o quê? De aprendizado. O desafio impulsiona para frente. Agora, será que a gente vai dar conta do desafio? Então, somente vivendo que se pode responder. Uma coisa é você tomar ciência do caminho, outra coisa é você vivenciar a experiência do caminho, caminhando. Aí é um pouco diferente, tá bom? Aqui? Tem uma informação que eu não consegui ainda assimilar. Um exemplo. Meu pai se encarnou. Ok. Não estou dizendo daqueles espíritos
ele, de certa forma, me acompanhando. Em que momento esse espírito deixa de ser o meu pai, ou seja, ele reencarna? Em que momento se rompe essa situação? Não sei se você compreendeu. Olha só, uma coisa laços de família, Eu estou dando exemplo espiritualmente falando, não se rompem. Laços de família espirituais não se rompem. O processo reencarnatório é só um processo de aprendizado. Por isso que você pode vir como pai, como filho, como irmão, não tem problema. A questão são os laços efetivos que você vai desenvolvendo. Isso não se rompe nunca, porque a estadia nossa aqui no planeta ela é curta e momentânea. Então ele foi seu pai, certo? Foi, mas ele vai continuar sendo o irmão que tem laço afetivo com você por toda a eternidade. Ainda que ele tenha Independente de reencarnar, vai desenvolver, vai crescer, mas aquilo que é laço afetivo não se rompe. Por isso que a família espiritual é muito maior do que a família terrena. Tem espíritos que nos admiram, que nos amam, aí no mundo espiritual, que já conviveram com a gente, talvez em encarnações pregressas muito anteriores do que essa. Então o laço afetivo, o amor, não acaba. Esse papo de que amor acaba porque não existe amor. Amor não acaba nunca. E nós, no fundo, não somos pais, filhos, somos todos irmãos. E não vai estar lá como seu pai. Certo? Porque se ele estiver ainda como seu pai, porque ainda está muito preso a essa condição terrena. Mas vai estar como alguém que te ama e que é o seu bem. E vai te ajudar no progredir. Tá? Não rompe. Só rompe quando não se tem amor. Aí não tem jeito, já está rompido aqui. Sim. Por isso que laços de afetividade não se rompem nunca. A encarnação vai acabar e a gente vai continuar no mundo espiritual, tomando consciência de todas as nossas existências. Essa é a construção do ser. A construção do ser não se dá numa encarnação. Nós somos aqui a história desde a nossa criação. Todos aqueles que nós criamos laços afetivos continuam conosco. Tá? Pode acontecer que o pai dele encarnar enquanto ele está encarnado Pode. também? Não existe assim, não dá para a gente falar pouco tempo, muito tempo, não tem como. Tudo depende da necessidade, do momento, da programação. Voltar como um neto, como um Pode sobrinho. voltar na mesma encarnação, ou pode demorar muito para vir. Não existe assim um número específico, vai reencarnar em um mês, um ano, 10 anos, 100 anos. Não existe. Tudo depende de uma programação, de necessidade, de coisas que fogem do entendimento terreno. Essa programação não é nossa, ela é de espíritos superiores. Imagina organizar uma reencarnação. Acho que é fácil, né? Organizar uma reencarnação. Todos que estão comprometidos ali para vir junto na mesma família, não, simples não. Por isso que não dá para a gente afirmar datas. Se alguém afirmou data, esquece. Ninguém afirma data nenhuma. Se estiver afirmando data, está com charlatanismo. Bom? Segundo o Espiritismo, todos merecem o perdão de Deus? Não, porque Deus não perdoa, né? Para perdoar tem que estar ofendido, não tem? Não tem que estar ofendido? Como é que você perdoa alguém se não está ofendido? Porque as pessoas confundem achando que Deus é com a gente. Deus é Deus. A causa, a inteligência, a vida. E Ele não julga, não condena ninguém. Então, portanto, pode ficar tranquilo que Deus não vai te perdoar, porque nunca Ele vai te condenar. Perdão é uma consequência nossa, natural do espírito inferior. Mas por Quem que Jesus perdoa falou? se liberta. Jesus falou, Será que ele falou? perdoai para que o Perdoai, Pai Diz possa, assim, possa perdoai, Pai. Eles não sabem o que fazer, é isso? que não, perdoe os seus inimigos para que o Pai quantas- Celestial também. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 70 vezes, 7 vezes cada ofensa? O que ele quis dizer? Existe uma lei natural que é ação e reação. Enquanto eu não perdoo, como é que eu vou me perdoar? Não é Deus, é a lei divina. Só que a gente confunde a lei divina com o Criador. O
Criador é o Criador. As leis de Deus são para reger toda a humanidade. E elas não mudam nunca. Questão 613 da lei divina natural. O ser só é infeliz porque dela se afasta. Quando a gente entende isso, as coisas começam a mudar. Então nós não precisamos entender, esperar que Deus nos perdoe, porque não vai perdoar nunca. Porque Ele nunca vai te condenar. Agora é necessário que você perdoe. Porque aí você se liberta. Enquanto eu não me liberto, eu estou preso. Então a necessidade do perdão, ela é nossa. Consegue se perdoar dos seus erros? Já respondeu. Já aproveitando esse gancho que foi dito na cruz. Então, agora vamos lá. Ele tem que dar uma lição para a gente, no sentido de perdoar. Tudo que Jesus falava era uma lição para nós. Se você não perdoa, como que você pode se libertar? Aí, por que a gente erra? Porque não sabe, a coisa é simples, ó, não sabe o que faz. A gente continua até hoje sem saber o que faz. Continua errando e não presta atenção. Continua fazendo tudo igual. E quer que as coisas mudem. As coisas só mudam quando a gente muda. Enquanto você não compreender que você é o criador de tudo que te acontece, vai continuar fazendo igual. E aí você vai percebendo que o perdão liberta você de quem? De você mesmo. Quem não perdoa é o quê? Orgulhoso. Se sente injustiçado. Olha só. Pensa que não merecia. Não é verdade? Bom. Aí quando você começa a compreender, a sua vida se torna leve e suave. Mas você não precisa ir lá e perdoar. Não existe local. Existe um estado. A gente confunde local com estado interior. Tudo é dentro, nada é fora. Então quando a gente começar a compreender, você começa a trabalhar a sua própria mudança interior. O fora é uma projeção do dentro. Por isso que Jesus tinha que dar lições. Tudo que ele falou foi para nos dar lições, para a gente poder aprender. Então pode ficar tranquilo que Deus não vai perdoar, porque Ele nunca vai condenar. Imagina, Deus é imutável, não muda nunca. Nós temos que nos libertarmos do Deus bíblico criado pelo homem, achando que Deus é vingativo, pune, mas que também beneficia, né? De vez em quando dá para um, não dá para outro, né? Imagina, parcial, tem time de futebol, imagina isso. Deus é brasileiro, olha só, isso é uma condição nossa como espírito ainda muito ignorante. Deus é Deus, está tudo certo. Tá bom? Alguém daqui? Todo mundo na expectativa. Está tímido. Está tímido? Você falou do perdão, mas, por exemplo, se tem alguém que assim, a pessoa acha que a gente é chateado, eu acho que para a pessoa é importante a gente falar que não, está tudo bem, então já faz para a pessoa, né? Sim, você colocou um ponto interessante, porque olha só, a gente cria um monte de expectativa na nossa cabeça, não é verdade? Um monte de situações na nossa cabeça. Como a gente não está bem com a gente mesmo, a gente imagina que qualquer coisa que você faça ofende e magoa quem? O outro. E aí a pessoa acha que você ficou chateado com ela, não é verdade? Mas você pode falar, viu? Eu não estou chateado com você. Porque não é uma coisa tua, é uma coisa dela. O fato de você falar, está tudo bem, mas não quer dizer que ela melhore. Mas é importante a gente ser essa pessoa positiva, tranquila, faz a nossa parte. Né? Ah, não fiquei magoado, não, está tudo bem com você. Mas a pessoa vai demorar muito, porque ela vai sentir culpada, que não devia ter feito. É uma coisa íntima dela. Nós temos não. É importante a gente começar a ser um ser do bem. Um ser do bem. Não aquele que leva peso para os outros, mas aquele que dá alívio aos outros. Aquela pessoa que promove as coisas boas e positivas. Aí a coisa começa a melhorar. Porque a pessoa vai perceber que nunca ela vai te chatear. Melhora. Mas Como diferenciar prova, expiação e consequência de escolhas atuais? já vi bem. Vamos lá, vamos voltar na expiação. Expiação ela só é uma consequência do ato cometido.
Roberto, junta o livre-arbítrio também nessa, tá? Fechar o pacote? É. Então vamos lá. Consequência do ato cometido. A gente é livre para agir, não é? Porém, se é escravo da sua própria ação. Tudo aquilo que você faz tem uma consequência. Então essa consequência é o quê? Expiação. Expiação é um processo natural. Peguem o livro Céu e Inferno, está lá. Código Penal da Vida Futura. Pega lá, Código Penal da Vida Futura. Ele vai esclarecer isso. Tudo que você fez está tranquilo, só que tudo que você fez tem uma consequência. E essa consequência recai sobre quem fez o ato. Então isso é expiação. E o que é prova? Não fazer de novo. Passar pela situação que vai te colocar de novo em teste. Para ver se você aprendeu o quê? A lição. Como você tem livre arbítrio, você pode escolher qualquer caminho. Você pode escolher fugir da prova, não pode? Aí eu vou fazer a pergunta: você consegue fugir de você? E você vai estar sempre com quem? Com você mesmo. Quando você foge de um problema, que problema de novo é desafio. Então, mas por eu mais fugi, que você eu posso fugiu, fugir. você vai encontrar onde? Outra situação Só parecida. que eu não quero encontrar o Roberto mais. Você Eu não vai tenho encontrar, simpatia por Mas ele. você não vai encontrar. Você tem que entendeu? encontrar você. Então, mas o que o Roberto está fazendo na minha vida? O Roberto está aí para te ensinar alguma coisa. Está onde? Lá dentro, escondidinho. Aí quando o Roberto aparece na sua vida, esse escondidinho faz o quê? Aflora. Percebeu? Se ele não tivesse, isso não ia aflorar. Por isso a gente tem que reconhecer em nós aquilo que está fazendo mal. E mudar quem? O Roberto? Vai ver o Roberto e a sua prova. O Roberto, na realidade, é o seu personal trainer. É assim? Você não vai na academia no teu personal te ajudando a ficar forte? Não vai ficar forte? A gente só pensa em ficar forte no corpo, não é verdade? E fica forte espiritualmente, emocionalmente. Isso sim é ficar forte. É lapidar orgulho, egoísmo, inveja. Tem pessoas que são extremamente tóxicas e abusivas. Não, mas ela E é aí? tóxica porque você está tomando o tóxico delas. A pessoa é tóxica, eu não sou tóxico, que vai adiantar? Não vai não ter contato nenhum. Sintonia, frequência, vibração. Olha só, a Michelle falou uma coisa lá, se pergunta, fala a pessoa, eu fiquei chateado, não é verdade? A pessoa fala, eu fiquei chateado. Pronto, e aí? Você fala, desculpa, mas não foi minha ideia de chatear. Mas eu não te perdoo, tá bom, mas é você, não sou eu. Percebeu? Não, aí você fica o quê? No mesmo elo, na mesma ligação, na mesma frequência. E aí? Semelhante atrai quem? Semelhante. Tem uma lição para aprender. Percebeu? Por isso que a pessoa é tóxica, mas não é tóxica. Eu que estou usando das minhas imperfeições para absorver aquilo que é negativo. O lixo não é teu. Lixo não é o lixo, lixo mental, emocional. Mas o que você faz? Pega para quem? Para você. Quando a gente compreende isso, você vai amenizar o lixo do outro. Quando nós entramos num local escuro, o que a gente precisa fazer? A luz. Acende a tua luz. Simples assim. Vai neutralizar qualquer ação negativa. Acenda a tua luz. Aí o que acontece? A sua prova vai ficando cada vez mais tranquila, leve, suave. Daqui a pouco não tem nem mais prova, porque você já aprendeu. Aquilo que a gente aprendeu não volta mais. Enquanto a gente não aprende, o que acontece? De novo. Volta, volta e volta. Quantas encarnações? Não importa. Até aprender. Aprendeu, passou. A lição pode ser dura? A lição é dura porque a gente é preguiçoso, não quer aprender. Isso como é chato o orgulho, né? Você não quer acender a luz. Não quer, porque para você está tudo bem desse jeito. Porque nós queremos mudar lá fora, não é assim? Não é melhor mudar o outro, a situação, qualquer Vai coisa? sofrer, vai. Então, mas mudar a gente. Só que o principal a ser mudado, quem é? Quando você muda, tudo melhora, tudo muda. Quando a gente entender o processo da reencarnação, por que Deus nos criou, o potencial que carregamos, tudo
mudar, porque está tudo na sua mão. Olha que maravilha, livre-arbítrio. Está aqui. A única pessoa que pode fazer feliz é você. A única pessoa que pode fazer feliz é você. E a única pessoa que pode fazer você infeliz é você. Só que a gente está acostumado a transferir responsabilidade. Não é assim? Ah, Deus não quis, Deus não quer. Não é verdade? Quantos de nós falam isso se Deus quiser? Porque você está transferindo responsabilidade. Quando toma consciência de que Deus está em você, tudo muda. Tomar consciência não é informação, hein? Tomar consciência é vivência. Por isso que a gente demora um pouquinho. Empurra com a barriga, né? E quanto mais você empurra, mais você vai adiar a tua própria paz interior. Percebeu? A gente gosta de manter. Aí vai sofrendo, até cansar. Cansou de sofrer? Para. Aí vai buscar outro caminho. Tem mais pergunta aí? Ali não. Pode falar. Eu vou fazer. Ajuda pessoal, porque assim, a famosa frase, conheça-te a ti mesmo, né? É tão simples da gente falar da transformação interna, mas parece que deixa dúvida e é tão complicado. Existe A fórmula. um mecanismo mais prático para que a gente ajude todas as pessoas, porque veja bem, a gente estuda, então a gente sabe que a gente precisa melhorar a nossa conduta, tanto de pensamento, de sentimento, de alimentação, né? Mas será que a gente sabe mesmo dirigir esse momento, né, de mudança, de transformação? Então, você colocou uma coisa importante, olha só. Jesus resumiu isso em 4 letras. Amor. Simples assim, amor. Nós não sabemos amar. Para eu amar, eu preciso conhecer quem? Conhecer a ti mesmo é um trabalho de construção. Não tem fórmula pronta. Não tem receita mágica. É construção. Por isso que, como é que eu ajudo a pessoa? Melhorando a quem? A mim mesmo. Quando eu melhoro a mim, eu melhoro o ambiente que eu estou. Olha só, melhoro a família que eu vivo, melhoro a cidade, o estado e o planeta. Mas é um esforço pessoal, de alto amor. Alto amor. Então, conhece-te a ti mesmo, se resume em amor. Amor por quem? Primeiro, por si mesmo. Agora vem a pergunta, né? Porque só vocês fazem pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Se amar é fácil? Alguém aqui pode dizer que se ama? No nível que a gente conhece, sim, né? Não. Ninguém se ama aqui. Mas talvez a gente não se ame no tamanho. Sim, mas olha só, o verdadeiro amor a gente não tem. Por isso que a gente continua patinando, certo? O verdadeiro amor é uma conquista, fruto do autoconhecimento. Enquanto eu não me conhecer, eu não mudo. Enquanto eu não perceber, vou até fazer uma brincadeira, o diabo mora nos detalhes. O detalhe mora, né? Enquanto eu não perceber os pequenos detalhes, eu não vou mudar. A gente quer mudar coisa grande, nós temos que mudar as coisas pequenas. A gente já comentou isso uma vez aqui, ninguém escorrega em pedra grande. Pedra grande você desvia, não é verdade? A gente escorrega em que pedra? Pequenininha. Até perceber os pequenos detalhes daquilo que te tira a paz. Pequeno detalhe daquilo que não te deixa ficar em harmonia. Pequeno detalhe daquilo que não te permite ficar aonde? Com fé em Deus, com compreensão, com entendimento. Por que da ansiedade? Por que do medo? Olha só, a ansiedade, alguém aqui não é ansioso? Como é que você pode afirmar que você se ama se você é ansioso? Olha o que a ansiedade faz.
O depressivo, pessoa com medo, com síndrome, ela está fazendo bem ou mal para ela? Como é que você pode dizer que você se ama se você está passando por esse tipo de situação? Quem vive materialmente esquece de cuidar do ser espiritual que é. Se ama. Quanto que a gente sofre por coisas que a gente não vai levar? Quantas coisas você está valorizando hoje que daqui 10 anos não vai ter valor nenhum? Pronto, isso é um aprendizado. Por isso que não tem fórmula mágica. Tem trabalho. Todo dia é um trabalho de autoaperfeiçoamento. Só que a gente tem que entender isso, que tem que ser leve e não pesado. Nós é que colocamos o peso. As coisas são leves. Porque dá a impressão que a gente parte daqui mais exausto do que chegou. Não, a gente vai partir igualzinho ou melhor. Não é? Passou um trator, meu Deus. Esse é o cuidado que vão ferrar. Olha só que é interessante isso. Porque quem põe o peso somos nós. Nós vamos partir daqui ou igual ou melhor. Ou igual ou melhor. Só que nem igual eu posso dizer que é. Sabe por quê? Porque a experiência você vivenciou. Então, em algum momento, essa experiência vai te tornar melhor. Porque você vai tomar consciência. Vamos fazer um exercício mental. Rápido. Né? Todas as pessoas aqui que não estão mais na adolescência, é um grande número aqui, certo? Quando nós sofremos na nossa adolescência por coisa que hoje você não tem valor nenhum? Na juventude, quantas vezes você sofreu por coisas que você acreditava que aquilo ia te fazer eternamente feliz? Aquilo passou, você sofreu, hoje você olha para trás e fala, nossa, que imbecilidade, né? Vai ser assim no futuro. Tudo aquilo que a gente sofre, por que eu sofri por aquilo? Se não tem valor nenhum. Então a gente aprende. Aprende quando? Vivendo. Não tem outro jeito. Então é vivendo que a gente vai aprender. Daí o jugo é de novo. Leve a nossa vida para a gente ser feliz. O quanto comporta a nossa existência terrena. Nós é que temos dificuldade o tempo todo. Pode falar, Ivan. O Santo Agostinho propõe para a gente fazer um exercício. Exercício diário. Todo dia à noite, repassar o dia, memorizar tudo aquilo que fez, de bom e de ruim, para exercitar o autoconhecimento. E aí aquilo que fizemos de ruim, ou aquilo que fizemos de bom, analisar o porquê. Por que fiz aquilo que não foi legal? Isso é o exercício do autoconhecimento. Nossa, o Santo Agostinho falou isso, não tinha internet, não tinha celular. Olha quantas pessoas estão presas hoje à internet e celular. Vê se a pessoa aí se preparar para o sono, para dormir, né, para fazer uma reflexão, ela simplesmente fica vendo o vídeo e hora de dormir. Pronto, vai fazer reflexão de quê? Olha que coisa, não faz reflexão nenhuma. Avalia a tua conduta, aquilo que te causou dor e sofrimento. Aí você começa a mudar. O Alex, aqui primeiro. Só um segundinho, eu acho que a grande diferença hoje, como você falou, nós dificilmente vamos conseguir à noite parar para pensar a noite inteira. É uma realidade. A gente vive num tempo que as coisas acontecem muito mais rápido. Mas você falou, apesar que eu só vou dar ênfase no que você próprio falou. Se você analisar naquele momento o teu sentimento, quer dizer, a pessoa falou uma coisa na hora. Aí, se você fizer isso na hora, pelo menos você guardar, olha, aquilo que o cara falou me matou. Aquele momento fica guardado o suficiente para você dizer, mas por que aquilo me chateou? Por que aquilo deixou comigo? Eu agi daquela forma, porque eu senti isso naquele momento. É que a gente não presta nem atenção no momento. Você simplesmente vive de uma forma que aconteceu, você não prestou atenção e passou. Só que o sentimento fica onde? Ali. Continua. Então é importante fazer a leitura no momento adequado. Aconteceu, por quê? Por que eu me irritei porque me ultrapassaram pela direita? Quem mandou ficar na esquerda? Por quê? Não é verdade? Simples assim.
Pronto. Por que eu me irritei? Porque o outro contou pelo apostamento. Eu não sei que ele está vivendo, está com pressa, vai para o hospital. E aí, eu tenho que me irritar porque o outro fez? Não, mas não acontece? Acontece, como acontece, não é verdade? Roberto, pensando nos processos de evolução que a gente tem, que o espírito tem, quando a gente está encarnado no corpo físico, a gente não tem conhecimento daquilo que eu fiz no passado. Uma vez que o espírito se encarna e sai do corpo físico, ele tem essa visão de todos os processos encarnatórios dele, de reencarnação, para ele poder ter essa visão do que ele pode melhorar, como ele pode voltar a um novo corpo físico aqui na Terra. Olha que coisa importante. Todos nós temos um registro em nós mesmos. O registro está no espírito. A questão é, reencarnamos, esse corpo, esse cérebro não tem registro, só tem registro dessa existência consciente. Quando nós desencarnamos, dependendo do nível de evolução do espírito e de quanto ele está apegado às coisas do mundo, essa consciência demora para tomar. Porque ele está tão preso a esse mundo que para ele existe somente esse momento. Então ele vai tomar consciência, vai, mas não é imediato. A perturbação pós-desencarne pode demorar um segundo como séculos. Entendeu? Vai tomar consciência? Vai, mas não dá para afirmar em que tempo, porque depende muito do nível de evolução. Dependendo do nível de evolução do espírito. Sim. Aí, para preparar uma nova encarnação, ele tem que saber o quê? Aquilo que ele precisa resgatar como expiação e passar pela prova para aprender. E nesse processo de escolha, de como ele vai retornar, de como ele vai fazer o resgate, daquilo que ele não cumpriu, ele tem uma equipe da espiritualidade que vai assessorar, apoiar. Sempre nós temos o nosso chamado mentor, né? É o espírito familiar que vai te dar apoio para te ajudar a seguir por onde? Pelo caminho. Então sempre tem. Ninguém está só desamparado. Porque a gente não dá muita atenção para ele. Entendeu? Alguém aqui consegue ouvir a voz da consciência? Se escutasse a voz da consciência, já não faria tanta coisa equivocada. Então imagina, quando nós éramos adolescentes, muitas vezes nossos pais falavam, faz isso, faz aquilo. E a gente era obediente, né, e fazia. Né? É assim, imagina porque o nosso espírito protetor às vezes tira a gente durante o sono, conversa, fala, ó, você escolheu esse caminho aqui, mas você está meio fora do mundo. A gente fala, beleza, mas tudo bem, vou fazer aqui mesmo. Tá tudo certo, não tem problema. Entendeu? Então, desamparado não tem ninguém. A questão é se a gente está consciente daquilo que a gente precisa fazer ou não. Entendeu? Então, uma ajuda nunca falta. Mais alguém? Esse nosso mentor, ele acompanha a gente em outras existências também? Qual o grau de evolução dele? Para a gente, assim, uma curiosidade. É sempre o mesmo? Ou se em cada existência? Não é sempre o mesmo, tem sentido ser o mesmo, porque ele também precisa evoluir. Era justamente essa minha pergunta, o grau de evolução. Vamos lá, vamos imaginar, por exemplo, seu pai. O seu pai. Ele pode muito bem, numa próxima existência, ser quem? Seu mentor espiritual. Percebeu? Então, não é uma coisa determinada para sempre. Normalmente são espíritos afins. Vamos separar uma coisa. Anjo da guarda, anjo é anjo. Anjo é espírito superior. Certo? Anjo não é responsável por uma pessoa. É responsável por um grupo gigantesco. Hierarquia. O nosso espírito protetor, sinto dizer, não é evoluído. Ele é do mesmo jeitinho que a gente. A única diferença é que ele está onde? No mundo espiritual, com a visão de espírito. Por isso que ele sabe melhor Ele tem a nossa nos ficha. orientar. Ele tem a nossa ficha, ele sabe o que a gente precisa fazer. Ele sabe exatamente assim, ó, vamos combinar uma coisa, vou fazer essa viagem aqui, você vai me ajudar.
Então você sabe a viagem que eu vou fazer, o que eu vou passar para você me ajudar, concorda? É mais ou menos isso. Ele sabe, esse é o Waze, o seu Google Maps, o que você quiser. Ele é o orientador. Até o final da minha existência. Até o final. É isso sim. Pode mudar? Pode, mas é muito raro. Entendeu? Pode mudar? Pode, mas é muito raro. Roberto, Oi. então no mundo espiritual a gente tem mais informação que é aquilo. Se você tiver mais clareza, sim. Se você tiver muito apego às coisas do mundo, você vai estar preso em você mesmo. Porque no fundo tudo é na nossa mente. Quanto mais eu estou preso à minha mente, mais eu estou preso. Tem espírito que desencarna, não sabe que desencarnou, fica na mesma condição do processo de culpa, de remorso, de vingança, por um tempo muito extenso. Aí depois, com o passar do tempo, o cansaço, não aguenta mais aquilo, passa por um trabalho de desobsessão, recebe orientação, aí começa a perceber ajuda e caminhar de uma forma diferente. Mas essa coisa de tomada de consciência, ela é complexa. Entendeu? Dependendo do apego, sofre muito. Não sei se responderam, é isso? Tá. Oi? Nosso mentor, por exemplo, se eu fizer muita arte, muita coisa que está copiada, uma coisa errada, ele pode se afastar de mim ou ele está sempre ali do lado, para de fazer besteira? Ele nunca vai se afastar. Nunca vai se afastar. Nunca se afasta? Não, a questão é assim, vamos lá. A gente precisa entender uma coisa chamada frequência e sintonia. Certo? Você está numa frequência, às vezes, tão baixa, tão densa, é como se você não conseguisse acessar as informações dele, só isso. Mas ele está aí para te ajudar. Vai chegar uma hora, porque ela pode bem na sua frente, não dá para focar. Vai chegar uma hora, por exemplo, que ele vai te orientar de algum jeito, claramente. Muito provavelmente no seu desdobramento, antes de você ir para a gandaia, ele já te pega ali e fala, peraí, não vai não, vamos conversar um pouco aqui, entendeu? Não, eu pergunto porque eu já no passado já tive aula sobre isso, falando sobre essa questão, de momentaneamente o mentor se afasta, mas ele retorna. Não é que ele se afasta, a gente não consegue ficar onde? Na mesma sintonia. Entendeu? É que a gente pensa assim, afastar, vai embora, né? Fica de ladinho um pouquinho. Vamos imaginar o seguinte, olha só, o seu mentor está escutando Mozart e você está escutando o sambão. Dá para ficar na mesma frequência? Não. É difícil, entendeu? É só isso, frequência. A gente imagina que existe se afastar. Não existe se afastar. Nós estamos todos envolvidos. Frequência, vibração. Isso gera muita confusão, né? Porque nós estamos presos a espaço-tempo. Se afastou. Ninguém se afasta de ninguém. Não, é só frequência diferente. Esse conceito. Aí ele vai mergulhar ali no sambão para te tirar do samba. Não estou criticando nem nada disso, não. Você é só de frequência, tá bom? Então vamos pensar que eu estou aqui reclamando. Tudo bem que eu não vou fazer um pagodinho. De repente, pode ser. Mas geralmente quando isso acontece, somos nós que mudamos a frequência, não ele. Não ele, continua na dele. Ele continua na dele. Nós nos afastamos porque mudamos a nossa frequência. É aquela coisa, nós buscamos para nós ainda aquilo que nos dá satisfação. Esquecemos daquilo que nos traz felicidade. Existe uma grande diferença entre satisfação e felicidade. Quando a gente entende isso, a gente vai buscar ser feliz e não satisfação. Mas esse conceito do meu mentor espiritual, como que ele se materializa para eu poder tomar a decisão de fazer ou não fazer alguma coisa? Não vai se materializar como você pensa, ele vai vir como uma orientação dentro da tua própria mente. É aquilo que eu achava, está certo, eu sigo, não está certo, como é que... Olha só, de novo, você consegue ouvir tua consciência? Eu tento. Qual é o conceito da lei áurea de Jesus? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com
Se a gente seguir só esse padrão, não faça o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, nós íamos melhorar muito. Percebeu? É a voz da tua consciência. Roberto, só uma curiosidade a respeito de espíritos mais evoluídos. Por exemplo, no Brasil temos Chico, Valdo, enfim, o mundo, provavelmente outros, né? Não sei em relação ao livro dos espíritos, algo que é dito em relação aos espíritos mais evoluídos que estão na Terra, que vêm na Terra, no planeta? Não, pelo seguinte, não precisa disso. Espíritos superiores a nós, são vários, que ficam no anonimato, fazendo trabalho de formiguinha, certo? E tem aqueles que ficam em evidência, mas a gente não pode dizer que ele é um espírito evoluído. Você não consegue saber, por exemplo, o sentimento de cada um, consegue? Então a gente julga pela ação. Pela ação. A gente não sabe o que vai na mente. Então não dá para a gente afirmar quem é evoluído e quem não é. Dá para a gente afirmar pela obra que fizer. Pela obra, tal espírito é mais desprendido, menos desprendido. Agora, espíritos superiores, no sentido mesmo, só teve um. Jesus. Está na questão 625. É o único. E o resto são espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos do que nós, que vêm nos ajudar. E tem um monte. Se você acompanhar a história, vários vieram. Tá bom? Eu gosto de citar, por exemplo, Allan Kardec. A missão que ele teve de fazer tudo o que ele fez, na época que fez e da forma que fez, pode ter certeza que foi um grande missionário. Mas tiveram vários outros lá também que fizeram, tá bom? Roberto, só para voltar no só para a gente voltar na pergunta anterior, a gente tem que começar a entender que Deus nos deu livre-arbítrio. E qualquer espírito que busque nos retirar o livre-arbítrio não pode ser um espírito bom. Então, ele jamais, nós teremos, o nosso mentor jamais fará alguma coisa que nos bloqueie o livre-arbítrio. O que ele faz é simples: olha, esse caminho não é legal. Agora, o livre-arbítrio nosso é que vai perder para onde a gente. Ele vai te falar, você programou tal coisa, não está fazendo. Não quero fazer. Beleza, não tem problema nenhum. Mas muita gente acredita que o mentor está para pegar pela mão. Não, vem aqui, não faz isso não. Ele indica, ele fala, olha só, mas o seu livre-arbítrio é seu. Você colocou, o mentor é um orientador. Ele te orienta. Agora, se você quer seguir ou não, é seu. Então, orienta e mais nada, não faz por você. Cabe a gente fazer. Mas ele não tira o teu livre-arbítrio. Ninguém tira o seu livre-arbítrio. Ninguém tira o teu livre-arbítrio. Ninguém. A gente confunde livre-arbítrio com o corpo, não é verdade? O livre-arbítrio está em pensar e sentir. Alguém impede você de sentir? Não impede. Impede você de pensar? Pode pensar e impedir você de agir. Se eu te amarrar, você vai ficar preso. Certo? Mas mentalmente, ninguém. Como o espírito age pela mente, pensamento e vontade, tudo é isso. O corpo é só veículo de manifestação e realização. Então, o livre-arbítrio, ninguém, nunca te impede. E a reencarnação compulsória? O corpo, de novo, não você. O corpo é ferramenta, é instrumento. Pode falar. No começo, você falou um pouco sobre depressão e ansiedade. Eu queria saber se, de acordo com a doutrina espírita, toda doença é espiritual? E se sim, por que atualmente é onde mais tem doenças emocionais, psicológicas? Antes de responder sua pergunta, eu vou lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 62, onde Jesus diz assim: o teu espírito vivifica, a carne para nada serve. O que ele quer dizer? No mundo espiritual não tem carne, certo? No mundo espiritual não tem carne. Aí nós vamos na questão 96A do Livro dos Espíritos,
ele fala da influência no corpo. Ele diz assim: o teu corpo, o teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste, apodrece. O corpo é veículo de manifestação. Então toda doença manifesta no corpo, ela é fruto da ignorância do espírito. Ó, ignorância. Então isso gera no corpo o quê? Desequilíbrio, desarmonia. Por isso que o corpo reflete como doença. Mas toda doença ela é refletida no corpo. Só que ela é fruto da ignorância do espírito. Tá? Então a ansiedade, ela não é no corpo, ela é manifesta no corpo. A depressão não é do corpo, ela é manifesta no corpo. Tá bom? Então, por isso que a medicação, ela vai ajudar a equilibrar só os hormônios corporais. Por isso que vai ficar tomando medicação. Porque enquanto você não trata a causa, o efeito continua. Tem um porquê espiritual de agora ser a geração mais. Porque essa é. Você está dizendo uma coisa assim. Nós estamos vivendo um momento que é chamada separação do joio e do trigo. Isso é uma simbologia, certo? Nós estamos na transição planetária, mas no funil. Está chegando no funil. Então, todos os espíritos, todos, vamos dizer que não tem muitos aqui de partido, mas assim, a oportunidade tem que ser para quem? Para todos. Então, muitos espíritos que estavam há algum tempo sem reencarnar, estão hoje aonde? Aqui. Para ter oportunidade. Só que ainda estão muito vinculados às condições do mundo. Por isso que esse monte de doença está manifestada pela própria incompreensão desses irmãos. Jesus diz: sois deuses. Quando você tomar consciência disso, fica mais fácil, não fica? Por isso que nós estamos vivendo essa época hoje, que parece uma época de loucura. Doença mental, tal que mais se manifesta é doença mental. Até para mostrar que nós somos somente a mente. Quando a gente entender isso, tudo começa a mudar. E a tua mente, mente para você. Aprende a dominar a tua mente, que aí fica mais fácil. Ansiedade é insegurança de futuro, é medo de futuro. Certo? E depressão é coisa do passado não resolvido. Se a gente resolver, fizermos as pazes com o nosso passado, começa a melhorar, começa. Isso vai te dar segurança para quê? No futuro. Fé. Quem tem fé é ansioso? E aí? Uma pergunta. Quem tem fé é ansioso? Ansiedade não é o medo do futuro? Não é insegurança de futuro? Se você tiver fé, você vai ter medo? Está vendo? E o Kardec coloca, hein? A fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé é saber. Aquilo que você sabe, ninguém tira de quem? De você. Por isso que a ansiedade hoje está. A insegurança, praticamente todas as pessoas são inseguras. Medo prevalece. E o medo, ele é fruto do instinto de preservação. Lá do instinto. Então, quando a gente começa a compreender tudo, nós vamos nos libertando de quem? De nós mesmos. E não existe fórmula mágica não, de novo. Existe trabalho. Pode falar. Por que as pessoas nascem com transtorno? Porque o espírito já vem com esse transtorno. Isso é manifesto onde? Aí o corpo vai sofrer até o fim da vida sem ter culpa do espírito passado. Não, o corpo é uma máquina. O corpo não sente nada. Ele só manifesta. Não serve para nada o corpo, né? Não é que ele não serve. O corpo é veículo de manifestação do espírito para o espírito aprender. A gente aprende a sentir pelo corpo. Se a gente pegar a questão 23 do livro dos Espíritos, fala que é espírito, princípio inteligente do universo. Olha só, o princípio inteligente do universo precisa estar vinculado à matéria para aprender a sentir. Por
Por isso que do átomo primitivo, na questão 540, até o arcanjo que começou lá, tudo se encadeia. Então nós vamos aprendendo a sentir pelo corpo. O corpo é uma máquina perfeita, maravilhosa, que Deus oferece para a gente se aprimorar como ser. O espírito precisa sentir. Precisa. Para quê? Para amar. Oi? Para aprender a amar. Senão não vai amar nunca. Mas aí eu acho que ele quer dizer que o transtorno é o veículo para isso, sabe? O transtorno, na realidade, o transtorno é do espírito. O corpo é veículo de manifestação. Como nós temos um corpo que não morre, que nós chamamos de perispírito, que podemos dizer que é o modelo organizador biológico, esse corpo vai dar origem a um novo corpo, certo? Então, como o espírito bagunçou um pouco aqui, em linhas gerais, só para ter mais ou menos uma noção, bagunçou um pouco aqui, esse modelo organizador biológico está bagunçado, concorda? Aí o novo corpo vem como? Segue o modelo, bagunçado, entendeu? Para o espírito é uma expiação e uma prova. E para a família também. Porque ninguém bagunça sozinho. É o reflexo de você mesmo. É o reflexo de você mesmo. É o reflexo da tua mente, do teu sentimento, do corpo. Mas eu acho que no fim, a pergunta eu acho que era isso, de ser uma inspiração para a família, Para todos, para todos. Por isso que o planeta é um planeta de provas e expiações. Não é um planeta aqui de regeneração ainda. Então a gente aqui expia o passado e passa pela experiência para não errar de novo. É só isso. Como é que uma pessoa com transtorno pode melhorar? Ele melhora quanto espírito. E não muito quanto dela corpo. que melhora. É o espírito que melhora sempre. Do mesmo jeito, né? Sempre. Então, a gente que não tem transtorno, se ele só ficar parado como se tivesse um transtorno, o espírito evolui também não? Você sempre vai evoluir pela experiência. E a experiência não é só da mente, ela é da realização. Mas o transtorno não consegue realizar isso, não estou entendendo. Então, ele pode não evoluir nessa existência como consequência dos atos que ele cometeu no passado. É como eu te Mas falei. ele está aprendendo, entendeu? Uma deficiência mental Sempre grave, né? a gente precisa olhar do lado espiritual e É o não que do eu lado falei, né? material. A gente sempre olha do lado material. Todo limitado. Para o espírito aquilo é necessário, porque ele vai, de novo, reequilibrar e harmonizar o perispírito dele. Para ele aquilo é importante, e não o corpo. Que passa a existência inteira lá, travado. Passa uma existência de aprendizado necessária. Ele acaba sempre se tornando menos orgulhoso. É menos orgulhoso, entende que depende dos outros, começa a desenvolver humildade, porque a gente olha o corpo, a gente só olha o corpo, a gente esquece que o ser que está ali. Vamos imaginar o seguinte situação: encarnação passada, eu pegava a espada e pronto. Nessa encarnação aqui, eu venho com deficiência nos braços e nas pernas, mas eu não mudei. Se eu tivesse condições, o que eu ia fazer? Repetir tudo de novo. Percebeu? Isso é bom ou ruim? É bom. É bom. O espírito É bom. sentir aqui é bom, porque ele está percebendo que isso para ele é uma forma de aprendizado. De conter quem? Ele mesmo. Ele mesmo. É Então, crianças que vêm tetraplégicos. tudo. É uma prova para a família. A família. Estou desenvolvendo, não é mole. Mas quando o olho dela reflete algo. Exatamente. Ela está ali, por exemplo, no caso de um aluno que eu já tive, ela está ali, tetraplégica. Ela me olhava assim. Uma soberba, né, com uma vontade de. Eu acho que ela levantava e me dava um soco cada vez que eu falava. Então, assim, é isso que você falou, é uma prova. Para todos envolvidos e para ela também. E para a família, que não é mole carregar uma, Mas isso uma daí, criança de 17 anos. nós olhamos sempre o lado material, esse é o nosso erro. A gente sempre foca na matéria. Matéria é só uma oportunidade de aprender a sentir, mais nada. O espírito é imaterial. Se a gente pegar a questão 76, como podemos definir os espíritos? Ó, seres inteligentes da criação, habitam o universo além do mundo material. Nós estamos presos na matéria e ficamos achando que tudo isso é matéria. Não é nada, é matéria.
O espírito precisa da matéria só para aprender. Mais nada do que isso. Corpo é veículo de manifestação. Sem o corpo a gente não se manifestava onde? Aqui. Por isso que a gente não entende as coisas. A gente sempre olha daqui para lá. É olhar de lá para cá. Isso aqui é só um aprendizado. A gente se matriculou numa escola por um tempo. E tem tempo, hein? Determinado. Tem data de validade. Uns vão ficar 80, outros 100, outros 20, outros 1, outro um dia, outro um segundo. E assim vai. Pode falar, Alex. É só lembrar, você já falou, mas vou aproveitar para recordar. Deus é justo e bom. E ele não poderia ser outra coisa a não ser isso. Se Deus existe, no mínimo tem que ser justo e bom. Se ele é justo, aquela família que está passando por aquela situação, de alguma forma está envolvida naquela situação. É lógico que a gente, tanto encarnado, a gente não lembra exatamente do que ocorreu, né? Mas a família que começou a entender que, de alguma forma, ela concorreu para aquela situação, e cabe a ela também ajudar aquele irmão, aquela situação termine, né? Fica tudo um pouco mais fácil. Não é fácil, é uma prova difícil, a prova feira. Não, mas você colocou um ponto, mas foi escolhido aonde? Lá do outro lado. No mundo espiritual. No mundo espiritual escolheu a jornada. Vai passar por uma jornada dessa, para quando voltar como? Melhor. Os três, acho que aquele pai, mãe, a família volta, a família volta melhor. Você já reparou que quando tem esse tipo de problema, a família se une? Se une, um ajuda o outro, começa a desenvolver amor. É isso que acontece. Está todo mundo em benefício de uma pessoa, de um ser, de uma melhor. Então aquilo que a gente olha com os olhos da matéria parece ruim, não parece? Quando você olha do lado do espírito, aquilo é bom. Tudo é bom. Só a nossa leitura que é ruim. Pode falar. Agora, está um negócio que eu nunca tinha pensado a respeito do perispírito. Tudo ele fica gravado no perispírito. Ele fica impresso, gravado está no espírito. Aí é que está. Então, o perispírito é sempre o mesmo, ele pode mudar de forma a cada encarnação. Nesse mundo aqui, ele é o mesmo, mudando de forma, lógico. Nesse planeta. Se a gente mudar de planeta, a gente vai unir o nosso perispírito do fluido do planeta que a gente vai. O perispírito é matéria, né? É, matéria. Só que ele é um modelo, o molde do novo corpo. O molde do novo corpo é o perispírito. Então, o espírito que usa mal o corpo, tem muita gente que fala assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quero, não é? Não é. Esse é o erro. Aquilo que você maltrata no teu corpo vai ter consequência onde? Lá na frente. Então, o corpo é veículo de manifestação emprestado por Deus. E tudo aquilo que você faz de ruim está impresso. Sabe impressora? Você não manda imprimir? Está impresso no teu perispírito. E aí, numa próxima encarnação, esse modelo organizador biológico está com algumas falhas. O corpo vem com o quê? Vou dar mais um exemplo. Encarnação anterior, eu peguei uma espada e enfiei no coração dele. Tchum, gravei no meu perispírito. Pronto, numa próxima encarnação eu posso vir o quê? Faltando um pedaço do meu coração. A tortura, né? Você tem tortura. Exato. Imagina quanta. Se a gente olhar para trás, a gente tinha. Não vamos olhar para trás, olha para frente. Olha para frente, que a frente é melhor, oportunidades novas, certo? E a gente vai passar de novo pela expiação. O perispírito, na realidade, quando se diz isso, é só uma expiação. O que é expiação? Oportunidade de aprender. Por isso que uns falam que é resgate, é karma, é só aprendizado, tudo é aprendizado. Aprendeu, pronto. Não vai mais ficar com raiva do outro, não vai querer mais enfiar a espada, não vai nada. Vai melhorando. Aí não tem mais distúrbio nenhum. É? Pode falar. Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Quando você desencarna,
seu perispírito fica junto com o espírito? O seu perispírito nunca vai soltar do seu perispírito, não tem como, pelo menos no planeta, tá bom? O corpo físico fica. Não, o corpo físico fica, vai desintegrar, mas o perispírito acompanha você. Por isso que as pessoas acham que estão encarnadas, porque ele é igual ao corpo físico, mesma coisa. Tá? Então não tem como o espírito se separar do perispírito no planeta. Tá bom? Ele é veículo de manifestação do espírito no mundo espiritual. E não tem nada a ver com o duplo etéreo. Eu não vou explicar o que é duplo etéreo, eu não confundir aqui, tá? O duplo etéreo é outra coisa. O perispírito acompanha o espírito, tá? Tá bom? Roberto, o exemplo que você deu, no caso de enfiar a espada no coração dele, que no seu perispírito fica registrado. Registro no espírito, certo? Certo. Fica gravado, impresso aonde? Aqui, mandei imprimir. Tá. E no caso dele, fica também? Não, depende se ele perdoar, se ele entender, se ele compreender, porque isso daí, no outro, tem uma consequência. É necessário que haja um escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier, entendeu? Então, se ele seguiu a vida dele, se ele seguiu a vida dele, tudo bem, vai depender de uma série de coisas. Mas ele falou, não, agora eu vou vingar dele. Aí ele acaba registrando. Aí fica essa coisa que a gente percebe aí que vai continuando. Continua por encarnações, um perseguindo o outro. Aí continua também. É porque no caso do suicídio, o ato prejudica o perispírito também. Sim. Nessa situação não foi um suicídio, mas foi uma Por coisa isso que você causou. tudo que você causou fica em você. Tudo que a gente causar fica em quem? A gente mesmo, pronto. A gente acha que é no outro, né? O bombaceiro vai cortar o fígado do banhado. Bebeu demais. Tinha uma música antiga, né? Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo, não é assim que fala? Só que ele esquece, né? Está lesando o fígado. Na próxima encarnação já nasce bebezinho com o quê? Com problema no fígado. Já vem com problema sério no fígado. Fumou, né? Fumou pra caramba. Já nasceu com asma. Deus que quis, né? É, Deus quis. Nasceu com asma. Nasceu com asma. Bom, é assim, a coisa é assim. Peguei um lá, enforquei e matei. Na próxima encarnação vem sem braço. Vem sem a mão. Usei mal, vem sem a mão. Então tudo que você faz tem consequência. Por isso que a gente vê o mundo como está ainda hoje. Aprendendo. Só um minutinho, Alex, vai lá. Pegando esse gancho que você falou. Como falando sobre a Bíblia, a interpretação humana sobre a Bíblia causa diversas guerras pela história e pode contar pra gente. Como que a espiritualidade hoje ela vê a Bíblia? Porque nós, seres não somos evoluídos, a gente pega aquele efeito pinça, recorta apenas o que serve para mim, tanto serve, nunca vi a Bíblia. Então eu escutei de alguém falando então isso aqui e acabar colocando sempre a responsabilidade em Deus, porque acaba criando na cabeça que aquela ali é a palavra de Deus. Né? Como que a espiritualidade vê a Bíblia, nesse sentido, que eu acho que é diferente da gente? Tá, vamos lá. Você colocou um ponto. Como a espiritualidade vê a Bíblia? Se for judeu, continua desencarnado, continua vendo do mesmo jeito. Sim. Se for um católico, continua preso aquilo, continua vendo do mesmo jeito. Se é um espírito esclarecido, ele vai pegar aquela passagem de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Aí se resume toda a lei e os profetas. Pronto, é amor. Simples assim. Agora, aquele que está preso à letra, à raça, orgulhoso, ele continua do mesmo jeito. Ele acha que aquilo o quê? É o que vale. Por isso que ainda continua olho por olho, dente por dente, uma série de coisas. O fato do espírito ter desencarnado não quer dizer que ele compreende as coisas diferentes, tá? Faz compreender diferente é só nível de evolução. Quanto mais evoluído, menos valor ele dá para quê? Para as coisas do mundo. E a Bíblia é uma história do povo judeu, e depois relatos de alguns
sobre os cristãos, mas nada do que isso. Não que seja, né? Eles colocam uma palavra de Deus. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra, primeiro que Deus não fala, né? Deus é a manifestação da vida. A Bíblia, ela é uma história de um povo, que é o povo judeu, e depois você tem um Novo Testamento. Então, os judeus seguem. Está tudo certo, cada um segue o que quer. Agora, para a espiritualidade superior, não faz diferença nenhuma. Tá bom? Houve naquela época. Naquela época. Se a gente pegar Jesus nem. Ele falava, viu? Vamos olhar para frente. Vamos ficar pegado dentro aqui, Marco. O Espírito. Jesus veio a personificação do amor, nada mais do que isso. Tanto é que ele combateu tudo aquilo que estava equivocado. Então a leitura que se faz depende do tipo de evolução do Espírito. Quanto mais evoluído, menos valor para as coisas do mundo. Tá bom? As pessoas vendo muitas luzes, muitas coisas aparecerem. Será que não são espíritos que estão, que é luz, né? Que é energia? Então, olha só, você fez uma pergunta assim. Vida existe em todos os planetas, em todos. E extraterrestres, como se diz, são espíritos encarnados em outros mundos. Nós ainda estamos longe desse entendimento. Tanto é que a espiritualidade não explicou tudo para a gente, porque a gente não tem condições de entender as coisas. Mas que existe vida em outros planetas e existe também a comunicação entre si. Agora, o nosso planeta, por ser um planeta muito atrasado, não tem como a gente entrar em contato com esses seres ainda. Tá? Então, o fato de ver luz pode realmente ver, como pode ver espírito, como pode ver um ser extraterrestre. Tá? Agora, para que ele se manifeste aqui para a gente tem que melhorar um pouquinho. Nosso padrão vibratório é muito denso. A gente quer criar confusão, só cria confusão. Imagina se a gente tivesse acesso a tecnologias mais evoluídas. Já estão aí, o pessoal pensa em bomba atômica. Agora, nós temos livre-arbítrio dentro da nossa caixinha. Existe supervisão aí? Tudo tem supervisão. E a gente não vai conseguir bagunçar fora, não. Então eles estão aqui há muito tempo. Bom, mas a gente não vai entrar nesse detalhe porque vai gerar mais tempo, mais conversa. A gente vai ter que encerrar, que são 21 e 16. Tenho dificuldade de entender sobre o livre-arbítrio. Você disse que nosso corpo é um veículo do Espírito, né? Veículo de manifestação do Espírito. Se ele não se manifesta, o que move o meu corpo? Não tem como. Uma vez que você reencarnou, você sempre vai manifestar no corpo. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Então, quem move o meu corpo é o Espírito. Você é Espírito. E onde está o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está em você. Mas eu não sou Espírito. Você é o Espírito. Isso que eu não consigo entender. Se você não pensa? Então, mas quem está pensando é eu ou o Espírito? Você é o Espírito. Eu sou o Espírito. Você é o Espírito. E o livre-arbítrio está onde? Em você é Espírito. Você pensa. Alguém impede você de pensar? Não. Então você tem livre arbítrio. Você sente, não sente? Mas o pensamento vem da onde? De você mesmo. Seu pensamento é fruto das suas experiências pregressas. Toda a sua experiência pregressa fez você construir a sua identidade hoje. Entendeu? Então essa identidade hoje, os pensamentos que vêm para você, são fruto das suas experiências adquiridas. Das suas existências. Então, tipo, eu consigo me mover sem o Espírito. É isso que eu não estou conseguindo entender, porque o livre-arbítrio é um movimento que... Não, o livre-arbítrio não é que ele é um movimento. É isso que eu estou O livre-arbítrio é uma lei de Deus que você pode pensar e sentir e é teu. Ninguém tira isso de você. Isso é livre-arbítrio. Mexe sua mão. Eu te pedi de mexer sua mão? Não, eu amarro sua mão. Você vai mexer sua mão? Não. Mas você pode mexer sua boca, pode? Sim. Pronto. Percebeu? Aí eu amarrei sua boca. Eu não vou impedir você de pensar. Livre-arbítrio tem a ver com escolhas. Você está livre para fazer as escolhas. Não, você está livre para sentir tudo, fazer a escolha que você quiser. Ninguém tira de você livre-arbítrio.
Entendi. Só que a gente confunde livre-arbítrio com manifestação. Não, é porque tem o espírito que move na gente, né? Você falou, né? Ele se manifesta na gente. Vamos esclarecer, para a gente terminar. Todos nós, do planeta todo, somos seres espirituais vivendo experiências materiais. O teu corpo é como se fosse a tua roupa. Sim. Ela não se move sozinha, sem o corpo. Exatamente. O teu corpo, para ele se movimentar, tem que vir um comando teu da tua mente. Só que isso está no automático, você não percebe. Percebeu? Está no automático. Piloto automático. Você colocou no piloto automático, vai fazer tudo sozinho. Isso foi construído às eras antigas. Por isso que você viveu experiência no mineral, no vegetal, no animal. Só que para explicar tudo isso agora vai tomar muito tempo. Então você é um ser espiritual. Você não todos. Somos seres espirituais vivendo experiências materiais. E para que você viva uma experiência material, você precisa do quê? Matéria. Como é que você vai digitar se não tiver o teclado? Como é que você vai tocar um instrumento se não tiver o instrumento? Percebeu? Para você fazer isso, você precisa do instrumento. Para você se manifestar quanto inteligência, você precisa do quê? Do corpo. Então, olha só. Corpo é veículo de manifestação. Você comanda o corpo. Como usar o livre-arbítrio é aquela frase, né? Tudo posso. Nem tudo me convém. A gente vai ter que encerrar, são 21 e 20, as criançadas lá estão em desespero. Para explicar para ele, um artista, um músico, que perdeu seu instrumento musical, ele não deixou de ser músico. Ele só não consegue se manifestar tocando o instrumento que tem instrumentos. Mas ele continua sendo músico. Entendeu? Se ele perdeu o violão dele, ele perdeu o violão. Não pode mais tocar violão. Não é o corpo. Não é o corpo. Violão é o corpo. E o quem toca Violão é o corpo. Violão é o corpo. Você é o artista. É o músico. Isso. E aí o livre-arbítrio, na verdade, vai confundir de novo. Mas é que eu vejo assim, não. Pessoal de pessoal, pode prudência. Para mim é como se a guitarra conseguisse tocar sozinha. Não. A guitarra nunca toca sozinha porque a guitarra não tem inteligência. É o espírito que toca. Certo? Então o livre-arbítrio é do espírito. Você pode tocar ou não tocar, não pode? Você pode comer ou não comer, não pode? Beber ou não beber, Essa pode? é a decisão da guitarra, de tocar ou não. Ou é do espírito. É do espírito que Não toca. é a decisão de comer ou não, é do espírito também. É sua que você é um espírito. Tá bom, depois a gente conversa mais, tá bom? Depois, numa outra hora, a gente conversa. Tá bom? Vem conversar, fica conversando um tempo aqui. Porque está muito confuso, confundindo o corpo com o espírito. Isso é Corpo confusão, né? O corpo, de novo, é só um veículo de manifestação. Só. Mas a gente se explica melhor para entender melhor. Gente, vamos ter que encerrar porque são 21 e 22. E a criançadinha deve estar já no desespero. Daqui a uns 3 meses a gente repete. Hã? Não, a criançada deve estar no desespero. Hoje não tem fluidoterapia aqui, mas todo mundo aqui já está recebendo, tá bom? A partir do momento que entrou lá, se colocou aqui, nessa conversa toda aqui, a espiritualidade está aqui ajudando todo mundo aqui, está tirando o fluido, né, desequilibrado, ajudando a equilibrar tudo, é só questão de mentalizar. Eu vou falar algumas coisas aqui e vocês procurem assimilar ou procurar sentir um pouquinho do que a gente vai falar para terminar, tá?